todos, obrigado pela presença de cada um. Estamos aqui começando mais uma reunião ordinária do CMDU, né? Hoje é dia 12 de março, reunião número 386. Nós temos aí uma pauta razoavelmente cheia, né? Alguns assuntos para tratar. Bem-vindo, Gilberto. Alguns assuntos para tratar, algumas, na verdade, o que eu queria dizer, alguns pareceres, né, para discutir, e a gente tem que formar duas comissões de parecer e além de outros assuntos, né? Então, iniciando com o primeiro item, né, da pauta, é a votação da ata da reunião 335, né, já foi enviado pela Célia para todos, foi enviado no dia 6, né? Gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma informação sobre a ata. Acho que não, né? Então a gente vai fazer uma votação simplificada, tá bom? Quem for contrário ou quiser se abster na votação de aprovação da ata número 385, da reunião, né? A número 385, por favor, se manifeste, seja pelo áudio, seja pelo chat, tá bom? Então, quem quiser se manifestar contrariamente ou se abster, por favor, se manifeste. Então, a gente tem uma abstenção, né, da Vanderlice. Fica aprovado, Célia, por maioria, tá bom? Então, ata 385, da reunião ordinária 385, aprovada por maioria. Então, o segundo item da pauta é aquela que a gente vai começar a tratar dos pareceres, né, que foram apresentados, que foram, na verdade, já encaminhados para os membros, né, alguns deles. E o primeiro é do Fábio Bernius. O Fábio ainda não se encontra, né? Que não, a gente vai inverte a ordem aqui, a gente já começa com o parecer do Muzete, que já mandou, né? Começa com o Muzete. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Bem-vindo, Muzete. A palavra é sua. Já chegou chegando. Cheguei chegando aqui. Vou pegar rapidinho. Bom, eu fiz esse parecer junto com a Jo, né? E é um projeto de lei do vereador Paulo Gaspar, que institui o programa de adoção de pontes e viadutos, né? Então, ele coloca uma série de objetivos do programa para mim: visualizar impacto visual, promover participação de sociedade civil, pessoas jurídicas, principalmente a manutenção e conservação de pontes, propiciar um visual urbano mais harmonioso, melhorar a qualidade de vida dos moradores do entorno, incentivar o uso das áreas públicas pela população, proporcionar a elaboração de projetos para utilizar a área pública, se melhor atingir os interesses de diversas faixas etárias, né? Necessidades especiais, evitar pichações e vandalismo, elaboração de grafites e pinturas artísticas nos pilares, né? Coloca o regulamento e na justificativa dele, o presente projeto de lei complementar busca incentivar a adoção de pontes e viadutos de sociedade civil de modo semelhante à adoção de praças e canteiros em vigor em Campinas. Então, ele remete à adoção das praças, né, que as pessoas podem adotar e tomar conta, paisagismo e tudo mais. Atualmente, diversas pontes e viadutos estão pichados e mal iluminados, sem qualquer projeto paisagístico. Vamos entender aqui construção de paisagem, né? Não necessariamente a questão botânica, né? Mas fazendo com que ela se degrade e que a população evite a passar e utilizar o espaço público. Então, com a proposta dele, com a adoção dos espaços, né? Ele espera revitalizar, iluminar, e a população volte a ocupá-los, né? Então, ele entra na questão da pintura, comparando o exemplo do Laurel, né, que tem uma série de grafites, já tivemos esculturas, né, e ele apresenta o projeto. O parecer nosso, como
a lei deixa muito aberto os usos, a gente entendeu aqui, eu viajou, que o projeto tem um nobre valor, né? Propor o uso de iniciativa privada, espaços públicos residuais da cidade. A gente entende que esses espaços são residuais, não foram planejados, não tem um uso destinado, no caso de baixo de viadutos, e fica um pouco a apreensão nossa pela falta de critérios para a sua ocupação, podendo ter usos incômodos, né, não adequados à natureza do espaço. Então, toda a justificativa de embelezamento, de uma harmonia visual, dos usos para a sociedade civil, a gente pode correr o risco, como já teve uma procura aí, né, de lava-jato, são usos, às vezes, ligados a uma certa poluição, ventilação de resíduos, entre outros, né. E por se tratar de espaço público, critérios como uso de função social se fazem necessários. Então, talvez orientar o nobre vereador a apresentar critérios para propiciar, né, como ele coloca, um visual urbano mais harmonioso. Então, fica um critério muito subjetivo, né, para o técnico que faz a análise. Determinar de critérios não subjetivos. E buscar instrumentos de suporte para expressões artísticas de várias naturezas. Eu coloco os grafites aí, né, que pode aparecer muita coisa de mau gosto. Então, uma curadoria, alguma coisa, dentro do que ele mesmo escreveu. Então, nosso parecer, ele não é favorável, né, do jeito que está. Ele entende que é nobre, né, você dá uso para isso, mas precisa de critérios, precisa ajustar melhor, né, a proposta. Está muito aberta, está muito vaga. Eu queria colocar isso em discussão com os colegas aí. Obrigado. Obrigado, Musete. Eu vou abrir a palavra para quem quiser comentar e primeiro pode já usar a palavra aqui no áudio, mas por favor, coloquem ali, se cadastre para falar no chat, tá bom? E eu vou só fazer uma menção, como o projeto ele é feito pelo legislador, né, é interessante que ele traga ali princípios mais distantes, né? Eu acho que o executivo tem mais capacidade para pensar em destinação mais específica. Mas eu concordo que é importante desenhar ali critérios que possam espelhar o interesse público no uso desses espaços, né? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Ou pergunta, né? Ou discussão? Acho que não. Então a gente já vai para avaliação. Queria fazer alguma última observação, Musete, sobre esse ponto que vocês trouxeram? Mesmo, né? É um projeto que tem potencial para ser muito bom. Só precisava reforçar, né, um pouco mais de critério, alguma métrica, né? Tudo que é subjetivo, para que vocês escrevem leis, né? Você deixa muita lacuna aberta e pode trazer problema no futuro. Perfeito. Então, eu vou preparar aqui para votação, tá? Pessoal, eu só gostaria de fazer uma colocação. É Juliano, da Associação Master do Suíço. Pois não, Juliano, tem a palavra. Boa noite. No direito existe uma expressão chamada antinomia, né? Fala de antinomia jurídica, que é, em termos gerais, o conflito de normas, né? Ou conflito de dispositivos. Ao ler esse projeto, eu me remeti à legislação municipal que trata da questão da publicidade no município de Campinas. E uma análise assim bem superficial, eu acho que vale a pena a gente até aprofundar, não sei se a gente teria até tempo hábil, e lá estabelece uma série de critérios para publicidade no município de Campinas, seja no espaço público, em logradouros públicos, mas também em ambientes privados, né? Então tem lá aspectos de segurança, etc., e uma série de critérios, por exemplo, como distanciamento de publicidade, quantos metros um painel publicitário precisa ter um do outro.
Então, eu acho que esse projeto de lei, ele não considerou todos esses aspectos legais existentes nessas leis aí, que são, inclusive, aí, utilizadas pela CETEC para fiscalização de publicidade no município de Campinas. Então, eu acho que valeria a pena considerá-las aí também para tratar desse tema, tá bom? Obrigado. É isso. Aí é só comentário, Ronaldo e Musetti, já que ele comentou também, aí eu acho que é prudente falar, né? Ele fala de termo de adoção e no último artigo ele remete para um processo de licitação, né? Ou é termo de adoção e a prefeitura te autoriza, ou ele entra no processo licitatório, né? Aí é exploração de cessão de uso, né? Aí não seria adoção. É isso, acho que o Musetti falou bem, acho que precisa de critérios, a coisa precisa ser um pouco mais... Posso acrescentar aqui essa sua observação, Eduardo? Você repara que ele fala, poderão participar do programa de adoção, no artigo 3º, aí no 4º ele fala, a adoção será formalizada por termo de adoção. Ou se é termo de adoção, não é licitação. Aí lá no artigo 8º ele fala que vai ser feito por processo licitatório. Tá certo aqui. Aí a gente fica um pouco tendo um choque aí entre qual vai ser o ato administrativo que vai de fato conceder a exploração, né? Se vai ser aquele vencedor da licitação ou aquele que pleiteou junto à CETEC e tem um termo de adoção, igual é com as praças públicas, por exemplo, né? Então acho que seria prudente também mencionar um pouco desse conflito. Como é que seria? Eu estou tentando escrever aqui simultaneamente, né? Deixar claro essa proposta para adoção ou... Isso, ou será por termo de adoção ou será por processo licitatório, né? Porque o termo de adoção ele pode ser processo administrativo, como é hoje com a praça pública, por exemplo. E aí não comporta licitação, né? Licitação é a concorrência para exploração de algo público, né? Você tem a exploração comercial também, né? O que seria mais adequado? Sim, que a CETEC também pode prever, né? Ali é espaço público, né? A CETEC poderia estar regrando isso. Eu não vejo a licitação aí como algo mais democrático, como algo razoável, né? No aspecto jurídico. É porque o legislador está prevendo que vai haver algum tipo de interesse vamos falar assim, de concorrência, várias pessoas querendo pelo mesmo espaço. E aí o processo licitatório passa a ser relevante, e não de adoção. Né? Ele precisa, um ou outro, não dá para ser os dois. Né? E aí ele fala que pode associação, que pode pessoas, e no artigo 8º ele fala participação de empresas no processo de... Aproveitando isso que vocês estão falando, eu ainda provoco uma outra questão, que é a possibilidade de um chamamento público, né? Além do termo de adoção, além dessa outra, da questão da licitação, a possibilidade ou a necessidade de um chamamento público ao invés até do termo de adoção, que é o que pode acontecer com os parques públicos, inclusive, né? Então também precisaria ver juridicamente qual que seria aí o caminho para que tudo isso pudesse aí ser concretizado. É isso aí, Juliano, concordo. Quando ele joga para licitação, existem outras modalidades de contratação com o público, né? E aí, então, que devesse prever todas, né? Ou todas aquelas aplicáveis a esse caso. Né? Perfeito, acabou ficando solto, né? E eu acho que até um ponto trazido pelo Juliano anteriormente, a respeito da questão das placas de publicidade, eles devem estar de acordo com a legislação, municipal pertinente. É uma dúvida, né? Entendo que automaticamente, quando você vai dar o uso, mesmo no espaço residual não se torna útil, todas as legislações vigentes, né, sobre esse assunto, ela entra em vigor automaticamente. O único medo é de alguém entender que possa ter alguma coisa a mais, mas como ele não traz, até explicando esse ponto, Juliano, eu entendo a sua preocupação, mas como ele não traz aqui parâmetros, né, específicos, ele está sujeito à legislação dos próprios outdoors, eu não sei como é que chama essa lei, enfim, mas da publicidade.
Então, se ele trouxesse parâmetros específicos aqui, ele poderia ter um aspecto especial e revogar, né? Ou pelo menos ter uma, não revogar, ele poderia ter ser tratado como uma exceção. E aparentemente não é o caso, não. Ele está falando de uma forma mais genérica aqui, estou lendo aqui o artigo 7º, né? Isso. Como ele não traz ali dimensões específicas, essas dimensões são... o município vai ter que seguir aquilo que está na legislação atual. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Tá? Então não teria essa antinomia, né? Não haveria ali essa circunstância. Bom, eu acho que é feita essa... Coloquei no chat aí, ó. Se quiserem ler, parecer com essas duas últimas observações aí. Se vocês acharem que está de acordo, a gente vota e eu corrijo aqui e mando para a série. Eu estou de acordo com esse texto, né? E já vou abrir para votação então, tá bom? Se ninguém se opuser aqui, eu já abro a votação. Então, está aberta a votação. Por favor, votem no chat, tá? Parecer sobre PLC 106 feito pelo Musetti e pela Maria Jô, e com os ajustes já tratados no próprio chat, tá? E aí eu peço que manifestem aí os votos no chat. Eu voto a favor do parecer? Deve votar, Musetti. Em nome da PUC. Isso. Muito obrigado, viu? A você e a Maria Jô também. Tá. Eu voto a favor também, porque eu não estou achando o chat aqui, Miriam, do Deplan, tá? Tá. Eu já vou mudar de computador, ver se eu acho aqui. Eu tô formalizando para você, tá, Miriam? Eu mando daqui a pouco para a série. Tá, Zóia, obrigada. Bom, a gente tem aqui, então, pelo que parece, salvo alguém que não tenha votado, né, uma aprovação por unanimidade. Mas depois a gente vai conferir isso, né, Célia? Bom, seguindo para o próximo parecer, o Bernil já está aqui, né? Então a gente volta para o parecer. Deixa eu ver aqui qual que é o número do PLC. PLC 105, né, Bernils? Bernil, se puder apresentar, tá, o parecer, fica à vontade, a palavra é sua. E caso tenha alguma questão que queira, enfim, simplificar ou resumir, fica à vontade também. Ronaldo, Pois não. Só um minutinho. Ô, Musetti, é só um pedido, porque como eu vou entrar de férias, a semana, mas manda em Word para eu poder dar uma formatada, tá? E para o doutor Ronaldo assinar amanhã para mim, que eu preciso ir para a cama. Obrigada. Para já, Célia. Muito obrigada. Está vendo online essas coisas. Então, pronto. Boa noite a todos. Amanhã é a saída da Célia das férias. Tem que estar tudo prontinho, hein? Eu espero, mas talvez a partir do dia 14. Então, amanhã é a saída, é o último dia. Amanhã é o último dia, mas talvez eu tenha que fazer algumas coisinhas na prefeitura. Hoje bom, depois eu comunico no final da reunião. Tá bom. Bernils, a palavra é sua, bem-vindo, viu? Obrigado, presidente. Boa noite a todos novamente. Prazer estar com vocês. Eu vou pedir, na verdade, é o seguinte, eu conversei... Porque tá vazando um pouquinho, tá bom? Quem tiver com o som aberto, só fecha, tá vazando. Obrigado. Obrigado, Célia. Tem Na verdade, eu conversei com o Eduardo ontem, a gente acabou se desencontrando e tivemos alguns problemas e realmente eu não tive tempo exatamente de formatar e escrever o parecer, tá? Mas o que a gente fez análise e comentou
tem algumas coisas que eu gostaria de levantar e, apesar de ser uma coisa extremamente simples, eu acho que se a gente votar por uma situação favorável, eu monto o parecer e encaminho, tá? É só uma questão de redação. Mas é o seguinte, ele altera o artigo 27 do atual Código de Obras, que é exatamente o artigo 27, inicia exatamente o tópico de certificado de conclusão de obras na lei do Código de Obras. Acrescenta a isenção de apresentação de CCO, inclusive para registro imobiliário, para construção de baixa renda, estourando o limite de 5 anos de existência. Esse parecer, inclusive, até pela numeração dele, ele tem muito a ver exatamente com 104, que foi o que o Eduardo fez o parecer na reunião passada, que era exatamente sobre a lei de regularização de empreendimentos de habitação de interesse social. Acho que na verdade, ele vem complementar, porque o projeto de lei que foi apresentado não fala muito bem a respeito da questão do CCO, né? E nem isenta a questão de 5 anos, né? Então ele cria essa linha de corte que eu acho que é uma coisa realmente interessante. Inclusive ele faz abordagens com leis federais, jurídicas, talvez o Eduardo possa até falar melhor sobre elas, que permitem exatamente que se faça essa situação. Então, a princípio, o parecer é favorável, porque ele vem exatamente no sentido de complementar, inclusive, o 104, né? Então, acho que houve alguma falha na elaboração do 104, que foi feito pelo Executivo, né? E a Câmara exatamente procedeu esse PLC. Então, é isso. Eu não tenho muito mais o que falar, porque ele é muito, muito objetivo, né? Não tem muito o que ficar floreando a respeito dele. Fábio, eu vou complementar. Ronaldo, presidente, eu levantei essa conversa com o Fábio no sentido de verificar se não há prejudicidade, né? Se não prejudica o projeto, porque ele menciona a 224, tá certo? Que é a lei do puxadinho. E o PLC anterior que o CMDU analisou é exatamente a nova lei do puxadinho para o interesse social. Então, só verificar se não há esse conflito, né, ou se um não prejudica o outro, porque lá ele regra a regularidade dos clandestinos e irregulares, e nesse aqui ele dispensa o habite-se. Então, ao dispensar o habite-se, não prejudica a existência daquela lei de regularização para os baixa renda? Ou aquela regulamentação não é necessária para excluir esse parágrafo 4º proposto? A questão, verificar se estão prudentes ou complementares. E alguém está na igreja ali, né? Depois do na igreja, o sino. Deu 7 horas, né? Eu percebi que deu 7 horas, né? As badaladas, né? Cara, é igual em hora, tem dias que fala cada susto. Deve ter aquele cuco, sabe, que vai lá, bate o. Aqui é. Eu penso, o Papa Manolio, eu entendi a sua explicação até para dizer como que você desobriga o CCO. Essa desobrigação do CCO não estava relacionada exclusivamente à obtenção de financiamento ou ela tem outras finalidades? Não fala. Ela tem outras finalidades, inclusive para poder fazer o registro imobiliário disso, né? Que é a grande situação. E eu também tenho um pouco de dúvida até, doutor Ronaldo, se essa dispensa é de competência nossa, né? Porque o habite-se consta na Lei Federal de Registro Público, né? Então, essa é outra questão. O município pode, de fato, dispensar essa entrega. Me parece que a gente pode até esbarrar numa eventual competência federal e esbarrar na Lei de Registro Público.
porque a lei de registro público, para ela que trata, né, da averbação, né, lá das construções, e aí vem uma lei municipal e fala, olha, eu estou te dispensando, e aí você seja de interesse local, acho que o artigo 30 da Constituição, e aí a lei de registros públicos vai regular como se registra isso, mas como se averba, né? Não é nem registro, é averbação. Como se averba. Mas, né? Eu acho que vale a pena, eu concordo que vale a pena certificar, para não ter essa dúvida. E se o município decidir por liberar eu acho que nem é a lei de registro que poderia atrapalhar, talvez outras questões referentes à ABCD e outras questões de segurança, né? Enfim, podem ser mais impactantes do que a averbação na matrícula em si só, né? Nós temos um detalhe na lei que a gente precisa prestar atenção, que é os 5 anos, tá? Então, empreendimentos de 5 anos atrás, com mais de 5 anos atrás, eles seriam beneficiados por essa lei, né? Então, isso também muitas vezes ajuda, né? Nesse sentido. Então, isso também é uma coisa que a gente também tem que ver, porque não é só uma coisa imediata, né? Muita coisa que acontece em loteamento, por exemplo, de ex, que muitas vezes nem moram, é o caso, por exemplo, do Barão do Café, né, em Barão Geraldo, ele foi aprovado por uma lei de ex, é um loteamento feito por ex, né? E, na verdade, o padrão lá é outro, né? Não é interesse, não é habitação de interesse social. O loteamento, sim, mas as construções e o ponto e a comercialização não levou nada de ex, né? E ele foi aprovado pela lei de ex. Então, tem algumas inserções assim que a gente também precisa ter esse panorama geral, né? Vamos fazer o seguinte... Ele menciona, inclusive, Ronaldo, ele menciona a 13465, que é uma lei de regularização fundiária. Então, na REURB-S, dispensar um CCO, me parece até que faz sentido. Você está falando de regularização, né, para fins... Mas é regularização fundiária, não é regularização imobiliária, né? Você não está regularizando, você está regularizando uma situação irregular enquanto ocupação. Aqui não, aqui você está dispensando a construção no Código de Obras, né? Sim, tem um aspecto da edificação e não de quem é o proprietário, deixa de ser proprietário. E ele fundamenta na lei de REURB. E me parece que o Código de Obras ele destoa do cenário da regularização fundiária, tá certo? Pelo contrário, o Código de Obras pressupõe uma aprovação, ok? Eu vou fazer o seguinte... Isso sem contar que o Código de Obras ele está completamente defasado, né? Já tem algumas coisas que já não batem exatamente com a nova legislação de parcelamento de solo. Ele regula direito de vizinhança, que é uma exatamente. Por exemplo, nesse artigo 27, ele fala, inclusive, que você pode ter abertura de porta ou janela para o vizinho com menos de 1,5 metro, mesmo pedindo anuência do vizinho. Quer dizer, se o vizinho deixar, você pode fazer. Se o vizinho não deixar, você não pode fazer. Quer dizer, é direito de vizinhança, né? Fala para o vizinho, você desloca para o Código Civil, né? Exatamente, Então, ele fala até disso. Então, ele está completamente defasado. Eu acho que se apoiar nele, eu acho que ele aproveitou o gancho de uma lei que está em vigor, mas é uma lei que já está completamente esfarrapada. Vou fazer o seguinte, eu tenho uma seguinte sugestão. A gente não vai conseguir aprovar um parecer com essa quantidade de informação aqui, certo? Salvo se a ideia fosse simplesmente não aprovar, mas até as motivações para isso, né, precisariam dividir. Então, vou abrir a palavra para alguém que quiser também acrescentar algum assunto, mas a sugestão é a gente jogar para a pauta da próxima reunião. Temos o risco de ter votação e assim por diante, mas eu acredito que é melhor a gente seguir dessa maneira e fazer um parecer, assumindo esse risco, do que não fazemos o parecer ou fazemos um parecer lacônico. Não sei se vocês concordam, mas eu faço essa observação. E aí eu abro a palavra aqui para alguém quiser também
contribuir nas reflexões, enfim, no pensamento sobre esse parecer. Ronaldo, desculpa, só uma dúvida, eu sou novo, desculpa a minha ignorância. Quando esses projetos de lei são encaminhados para o CMDU, antes eles passam por alguma comissão de legalidade na Câmara, ou simplesmente o vereador elabora isso e manda para a gente fazer essa análise jurídica, essa análise técnica de várias disciplinas. Como que funciona isso? Basicamente tem todo projeto de lei, seja ele de iniciativa do Executivo, tanto o projeto de lei de iniciativa do próprio Legislativo, sempre que o conteúdo tiver ligação com o urbanismo, antes de ser levado à votação, eles encaminham para o CMDU. Tá? A tramitação dentro da Câmara, ela acontece naturalmente, então passa por dentro todas as comissões pertinentes. A gente nem participa dessas partes, tá? A gente simplesmente emite parecer em qualquer projeto que trate do urbanismo, desenvolvimento urbano, legislação de plano diretor e assim por diante, tá? E aí, sobre o prazo, a gente tem 30 dias para dar o nosso parecer. Como nossas reuniões são mensais, nós raramente conseguimos fazer dentro do prazo, tá? Só quando tem uma reunião extraordinária, porque se recebesse, por exemplo, no dia 5, até a nossa próxima reunião já foi o prazo, né? Então, a Câmara tem a possibilidade de votar o assunto sem o nosso parecer se a gente demorar mais do que 30 dias. Por isso, nós tentamos sempre deixar para a reunião seguinte, porque aí a gente tem uma margem ali mais segura para acontecer, tá? Mas, mesmo assim, eu estou achando mais... só para não ser lacônico, né? A gente ia aguardar a próxima reunião, tá bom? E aí eu deixo aberto para quem quiser comentar também sobre sobre o conteúdo, ou pessoas que trabalham também nesse assunto e queiram contribuir nas reflexões trazidas ali, tanto pelo Fábio quanto pelo Eduardo. Juliana, a assessoria da Câmara, às vezes, chega para a gente muita coisa quadrada, né? Vamos dizer assim. Os projetos às vezes não saem redondinhos. Então, essas fragilidades chegam para a gente acaba até apontando que deveria ter uma comissão de avaliação, né, de constitucionalidade, está dentro da lei orgânica do município e tudo mais. Não tenho certeza se passa por lá, mas... Obrigado. Eu percebi que a gente faz uma análise, a gente é a comissão de legalidade, a comissão de tudo. A gente faz uma análise geral ainda dos projetos de lei. Obrigado. A gente acaba, às vezes, falando até um pouco mais das questões estritamente urbanísticas, mas até para evitar a legislação que vá atrapalhar o urbanismo, né? Porque não adianta falar só do aspecto material se depois chegar a lei lá toda, enfim, com antinomias e outros problemas dela, né? De aplicabilidade, assim por diante. Bom, então a gente já transfere para a próxima... Já valeu, né? Bastante, a gente transfere para a próxima reunião. Se